Duas pessoas aqui já. Que maravilha. Duas pessoas aplicadas chegando antes em sala de aula. Eu aqui com a minha canequinha para alguém muito especial. Era essa ou a minha caneca do Bob Shop? Para quando você tem R$100 em compras, você ganha uma caneca do Bob Shop. Mas eu preferi hoje essa daqui. Caneca para alguém muito especial. Eu não lembro de onde eu ganhei essa caneca, não. Não sei se fui eu ou foi a Beatriz que trouxe da casa dos pais. Mas é muito especial, uma caneca muito especial. Cadê meu roteirinho aqui? Aqui. Deixa eu organizar aqui. E aí, quem lembra disso aqui, hein? Ui, beleza, hein? Tava dando aula disso daqui agora pro terceiro ano intermediário. Saudades, hein? Quem não tá com saudade disso daqui? Todo mundo com saudade disso daqui. Esse daqui então, hein? Quem não tá com saudade disso daqui? Ó, fala, hein? Vocês não ficam morrendo de vontade de voltar pro terceiro ano. É, tá aberta, né? Uma luz entrando de fora. Eu que não vou levantar agora ali, não. O pessoal fica me vendo de short sport. Acho melhor não. Mais um minutinho antes de entrarmos. O que teremos hoje? Ok. Isso aqui não precisa. Isso aqui sim. Cadê? Preciso da lei. Vou abrir por aqui. Artigo 1015. Localizar. Não me 1015. Veremos isso aqui também. As pessoas estão online. 6 pessoas online. Vocês estão de sacanagem, né?
Turma de 70 alunos. Setenta alunos e 6 online. Podem tratar de entrar já. 2 minutos. E segunda. Em quarentena, todo dia é segunda, né? O atendimento na faculdade ao público já está aberto, vocês estão sabendo, né? Quem quiser fazer requerimento, pagar, quem quiser conversar lá, já pode ir. Né? Já teve gente hoje falando comigo lá, com a Roseli, na secretaria também. Então já está liberado o acesso para vocês. Lá, chego diretamente da Caixa Econômica Federal para o Zoom. Deve estar uma delícia na Caixa, né? Passei esses dias lá na frente. Tá uma delícia a fila ali. Eu vi hoje um story de um colega meu que hoje em dia é prefeito no interior de São Paulo, é prefeito em Tupã. Eles montaram uma tenda com centenas de cadeiras na frente da caixa. Eu achei assustador. E ele, como prefeito, colocando lá como se fosse uma conquista. Nossa, desesperador na frente da caixa. Gente, que coisa terrível. E eu não quero ir no banco tão cedo, não. Ainda bem que existe aplicativo. Aumentei todos os limites de transferência, depósito, pagamento, essas coisas. Foi a única vez que fui no caixa eletrônico. E eu estou aqui também para melhor atendê-los, da melhor forma possível. E aí, pessoal, como que foi a semana? Como foi o feriado de sexta-feira? Como está sendo essa quarentena? Como está a situação de vocês? Emocional? Como que está a saúde mental de vocês? Lendo bastante, estudando bastante? Espero que sim. É duro, né? Não é fácil, não. Muita. Não sei se a impressão de vocês é essa também. Mas eu tenho a impressão que eu estou trabalhando muito mais de home office, etc., do que em tempos normais. Parece que esse quarentena está fazendo a gente trabalhar muito mais do que antes. Não sei exatamente o que está fazendo. Dá mesmo. Dá vontade, às vezes, de sair correndo que nem louco, gritando na rua, falando, me pega, corona. Mas daí a gente bota a cabeça no lugar e não faz isso, né? Mas tá loucura. Parece que a gente não tem mais hora, né? A gente não tá tão acostumado a trabalhar desse jeito. Parece que o negócio está sendo muito mais pesado assim do que o normal. Bem, nossas notícias, pelo menos lá na faculdade, são positivas, né, para o segundo semestre e tal. Que a gente tente começar a voltar gradualmente, nem que for gradualmente, né, com menos pessoas em sala de aula, dividindo mais os alunos. O duro que a gente está tentando se planejar, mas a gente depende dos decretos, né? Enquanto o Estado do Paraná e o Ministério da Educação não liberarem a gente voltar presencial, a gente não pode, né?
Mas a gente está tentando dar um jeito aí, não só a gente, né? Todas as faculdades juntas, a gente está se unindo para isso, né? Todas as faculdades. Um jeito de pelo menos voltar gradualmente, né? Mesmo que permaneça uma parte aqui online, uma parte presencial. Espero que em breve a gente consiga. Apesar de que eu acho que agora já está todo mundo mais adaptado, né? Com essas aulas online, mas ainda assim não é o ideal, né? O ideal é a gente estar lá toda noite, né? O Moacir aí, entrando. Agora começou a entrar um pouquinho de gente. Olha o Moacir aí, ó. De fone de ouvido. O Moacir, não te vejo assim, hein? Não tô acostumado a te ver desse jeito assim, não. Então tá, meu. Exatamente. Eu falei para vocês que eu falava que vocês ficavam falando que tinha que ter AD, agora vocês estão arrependidos de querer ter AD, né? Não é, e olha só, gente, aquilo que eu falo, porque não é AD, né? Aquilo que eu acho que até mandaram já no grupo de vocês, a professora Giane, a coordenadora da administração, fez um vídeo, que não é AD, né? É remoto, né? Que a gente está tendo aulas remotas. Gente, a AD é muito pior que isso. A AD é muito pior porque você não tem acesso a ninguém. Você tem um tutor para tirar dúvida. A aula é gravada ali. É 15 minutos de aula, a matéria toda, e você que se vire. Sério. Só que ainda está muito tranquilo perto do EAD. Eu tentei fazer uma pós-EAD aí uma época. Não aguentei 2 meses. Não dá. Não dá. Tentei fazer uma pós em docência do ensino superior aí, um negócio assim. Não consegui. Não consegui. É muita, muita, muita atividade. E as atividades são assim. Vocês estavam falando e de fato é complicado fazer todas essas atividades. Mas em EAD normal, atividade, são, por exemplo, 20 atividades por semana e você tem que fazer ela num horário específico, senão expira e você zera. Nossa, é uma loucura. Uma loucura. Para. A gente tem que voltar para o nosso ambiente de sala de aula logo, né? O máximo possível. Mais rápido possível. Lá é nosso lugar. E vamos voltar muito em breve. Bom, meus caros, vamos começar. Né? Já tínhamos aí uns minutinhos, demos aí 8 minutos de tolerância. Hoje falaremos sobre famigerado agravo de instrumento. Então, já abram seus códigos no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Né? E vamos falar sobre agravo de instrumento. Primeiramente, dúvidas sobre a aula passada, alguma questão a ser colocada sobre a apelação. Né? Lembrando que tirem as dúvidas por aqui, tirem as dúvidas pelo grupo do WhatsApp, mandem e-mail se necessário. Né? Se não tivermos nenhuma dúvida, vamos falar de agravo de instrumento, pessoal. Que vai ser bem fácil, eu imagino, de vocês entenderem. A sorte, pessoal, que eu consegui adiantar bastante com vocês lá no presencial ainda a teoria geral. A gente conseguiu ter noção de muita coisa ali que está facilitando muito para a gente essas aulas online nossas aqui. Né? Que bom, essas aulas remotas. Então, acho que não vai ter tanta dificuldade para vocês entenderem o agravo de instrumento, não. Basicamente, a gente tem que entender o seguinte, meus caros amigos. O agravo de instrumento é diferente da apelação, que diz respeito, em tese, em regra, a uma decisão final, né, uma decisão terminativa do processo. O agravo de instrumento diz respeito a decisões interlocutórias. Mas como a gente já viu, não são todas as decisões interlocutórias que cabem agravo de instrumento. Para aquelas que não cabem agravo de instrumento, caberá também apelação. Né? Aquela apelação que a gente chamou de apelação de decisão interlocutória não agravável. Justamente porque o agravo de instrumento ele tem uma relação um pouco mais estrita sobre quando é cabível ou não. Né? A questão aqui basicamente é a seguinte, pessoal. O agravo de instrumento é um recurso imediato da decisão interlocutória proferida. Então significa dizer
que a decisão interlocutória aqui, ela tem uma urgência em ser determinada, né? Ela tem uma urgência em ser revista, vamos dizer assim. Então, basicamente, o juiz de primeira instância, o juiz da qual, ele vai ter uma decisão não terminativa do processo, ele vai ter uma decisão intermediária, ele vai ter uma decisão no meio do processo, que não é uma sentença, é uma decisão durante o andamento do processo, e essa decisão, se constar em lei, se for permitida pela atividade legal, ela vai poder ser imediatamente recorrida. Ou seja, a gente vai poder subir o recurso ao tribunal, a gente vai poder pedir ao tribunal para que seja revista a decisão interlocutória do juiz, sem mesmo o processo de primeira instância ter acabado, ter se encerrado. Então, aqui a gente está falando de um recurso que ele não interrompe o andamento processual em via de regra, um recurso que existe no meio do processo em primeira instância em andamento e imediatamente, ele tem efeitos de recurso. Ele pode ser revisto, ele vai ser passível de reforma pelo tribunal, no caso, né, de possibilidade de instrumentalidade de agravo, né? Ou em outras palavras aqui, temos a possibilidade de recorrer, em alguns casos, imediatamente, sem o fim do processo, de uma decisão intermediária, de uma decisão interlocutória. Estão entendendo isso? Conseguem entender isso? Bem, aqui, pessoal, vocês podem me perguntar o seguinte: por que agravo, por que de instrumento, né? A ideia de agravar, né, tem um sentido muito de quando você fala em agravar uma discussão, né, em deixar mais densa, tensionar uma determinada discussão. Então, aqui a gente pressupõe que o processo, imagine o processo como uma discussão, uma estrutura dialogal, uma estrutura dialética sobre determinado objeto. Então, você e a parte contrária, sob mediação de um juiz, estão em uma discussão específica sobre um objeto, né? Vocês estão alternando discursos, né? Vocês estão praticando uma forma dialógica de fundamentação de direitos, né? Porém, durante essa discussão, você vê a notícia de agravar a discussão, agravar aqui no sentido do verbo mesmo. Ou seja, existe determinado ponto dessa discussão que deve ser agravado, deve ter dado a profundidade mais densa, deve ser tensionado determinado ponto de discussão. Daqui o sentido de agravo. Agravo, historicamente, a gente está falando de um recurso que tensiona o processo antes mesmo da sua fase dialógica acabar, antes mesmo de sua instrução terminar. É uma possibilidade processual, de tensionamento do processo. E por que de instrumento, né? Isso fazia mais sentido antes, no Código Antigo. Porque no Código Antigo, pessoal, nós tínhamos dois tipos de agravo, né? Nós tínhamos dois tipos de agravo. A gente tinha tanto o agravo de instrumento, ou por instrumento, né? E a gente tinha o chamado agravo retido. Se tiver alguém aí do direito do trabalho, vocês ainda trabalham com agravo retido, né? No processo civil não tem mais. Qual que era a diferença? Quando se falava em agravo retido, significava, antes dele acabar, no Código 73, que você agravava essa discussão, que você pegava uma decisão interlocutória e a agravava, só que esse agravo ficava retido no processo, né? Ele não era imediatamente revisto pelo tribunal. Então você tinha um prazo, né? Na época, se eu não me engano, era 10 dias, da decisão interlocutória, você fazia suas razões de agravo, né? Você fazia uma peça, o seu recurso de agravo, porém esse agravo não subia imediatamente para o tribunal rever, né? Esse agravo ficava retido no processo.
Para quando? Para lá na apelação, ver se vocês estão fazendo referência aqui agora, para lá na apelação, ele subiu o agravo retido, subir depois da sentença, juntamente com a apelação, né? De outro lado, no Código Antigo, você tinha um agravo por instrumentalização, por instrumentos. Que instrumentos eram esses? Era a possibilidade de agravo imediato. Então você tinha um prazo para fazer as razões e você instrumentalizava esse agravo. Como assim? Você juntava peças. Porque como aqui no agravo do instrumento, aqui a gente ainda falando do modelo antigo, como no agravo do instrumento existe ainda uma discussão ainda pendente, como o processo ainda não acabou, o tribunal não tinha acesso ao processo, porque o processo era de primeira instância. Então você instrumentalizava o processo. Como assim? Você mandava as peças, você mandava os elementos processuais necessários até aquele momento. Você mandava a petição inicial, contestação, a decisão do juiz, as provas. Você mandava o que estava sendo discutido até aquele momento. Você instrumentalizava o processo com elementos do processo em andamento. Porque como o processo não acabou ainda, o desembargador não ia ter acesso a esse processo porque ele ainda era de primeira instância. Então você colocava, instrumentalizava o agravo com as peças, né, instrumentalizava o agravo com os elementos processuais até aquele momento do processo. Então você tinha essas duas possibilidades. Você instrumentalizava, fazia cópia das peças, né, fazia cópia dos elementos processuais até aquele momento. O outro você não instrumentalizava, porque ele ia ficar retido no processo até o fim, até acabar o processo, né? Então daí você não precisava instrumentalizar porque o processo estava encerrado e ele subia todo para o tribunal. Porém, pessoal, como vocês já devem ter percebido, o Código Processo Civil de 2015, né, fazendo seus 5 anos aí esse ano, nem parece que foi ontem, exclui a imagem do agravo retido e transforma o agravo retido em apelação de decisão interlocutória não agravável, que é uma vantagem esplêndida, porque antes, você para fazer o agravo retido, você tinha prazo. O juiz da decisão interlocutória, você tinha ali um prazo pequeno para fazer as razões, para fazer o agravo, para fazer sua peça de razões de recurso, protocolar, para quê? Para nada, para ela ficar ali retida no processo até o final do processo, até o final da sentença, e subir com as apelações. Agora, pelas decisões interlocutórias não agraváveis, você não tem mais esse prazo. Aconteceu a decisão, quando tiver apelação, que você vai fundamentar aquela decisão interlocutória não agravável, né? Ou seja, muito bom que tenha acabado o agravo retido no processo civil. É muito bom isso que tenha acabado o agravo retido. Sobrou só o agravo de instrumento. Então, ainda se leva o nome de agravo de instrumento, porque ele continua instrumentalizado, claro, ele continua sendo um agravo no meio do processo. Mas ele tecnicamente poderia ser chamado só de agravo, porque não tem mais outro agravo, né? Não tem mais essa diferenciação de um ser instrumentalizado e outro não. Hoje em dia existe um agravo só. Então, nenhum erro em você chamar só de agravo. O agravo em primeira. Tem teóricos, tem doutrinadores que chamam de agravo em primeira instância. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que o nome que o código vai dar, o Código de Processo Civil vai ser agravo de instrumento, né? Alguns podem chamar de agravo por instrumento, agravo instrumental, alguns chamam também. Mas o nome que está na lei é agravo de instrumento, né? Tá entendendo? Alguma pergunta até aqui? Me digam. Alguma pergunta? Falem, liguem o microfone e falem. Alguma pergunta até aqui? Que vocês desligaram tudo, estão dormindo aí, não estão... Esqueceram que estão tendo aula? Hein? Perguntas ou não? Beleza. Falando que para mim tá tudo certo. Então, peraí que apareceu umas coisinhas aqui. O agravo retido teria o mesmo efeito que a apelação da decisão interlocutória. Exatamente, Isabela, ele tinha o mesmo efeito. São a mesma coisa. A diferença é que o agravo retido você tinha um prazo para entrar, logo depois da decisão interlocutória. Agora, com o fim dele, por ser apelação em decisão interlocutória não agravável, o prazo dele vai ser no fim do processo, que é o prazo da apelação. Então, você não tem mais o prazo imediato. Amanda pediu, tem como resumir uma frase? Amanda, se eu tentar resumir umas frases, vou ter que transformar essa frase em mais meia hora de aula. Você sabe que eu não tenho
eu não tenho essa capacidade intelectual de ser conciso. Se tem um cara que eu admiro na filosofia, é o Nietzsche. Porque o Nietzsche consegue escrever coisas extremamente complexas em uma frase. Eu não consigo explicar para você o meu nome em uma frase só. Né? Eu tenho que fazer todo um apanhado de coisas. Mas vou ver se eu consigo resumir uma frase. Agravo de instrumento. Certo? Recurso de uma decisão interlocutória, recurso de decisão interlocutória, previsto em lei, para revisão imediata. Dá para entender assim? Hein, Amanda? Dá para entender assim? Certo? Antigo agravo retido, novo, chamado de apelação de decisão não agravável. Recurso de decisão interlocutória, né? Recurso de decisão interlocutória, sem prazo imediato, sem revisão imediata. Analisado junto com a apelação. Acho que assim, eu tive que me conter, estou quase suando frio aqui de fazer esse resumo, mas eu acho que eu consigo resumir dessa forma. Bom, tá. Beleza. Pessoal, o agravo sempre teve, né, nos nossos códigos, é um instrumento que tem desde o CPC 39, é um negócio bem antigo, sempre houve, sempre teve. O pessoal usa em todas as áreas, tem agravo em direito penal, tem agravo em direito de trabalho, tem agravo em direito civil, tem agravo em todas as áreas, né? Mas o que nos interessa aqui é da nossa área de processo civil. Bom, a principal regra do agravo em instrumento. O agravo em instrumento só cabe se a decisão interlocutória estiver prevista como hipótese na lei, certo? Existem leis específicas, existem leis extraordinárias que dão permissão a uma certa decisão ser agravável por instrumento? Sim, esses são casos muito específicos, tá? Em geral, regra geral, só pode ser agravável por instrumento as decisões interlocutórias previstas no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Só poderão ser agraváveis por instrumento, em via de regra, as hipóteses do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Entretanto, meus caros, vocês podem ver lá no artigo 1015, né, artigo 1015, inciso 13, né, que o inciso 13 diz: outros casos expressamente referidos em lei. O que significa isso? Significa que o legislador permite que a lei crie novos casos de decisão interlocutória imediatamente agraváveis. Então existem aqui, a gente vai falar de alguns deles. E são poucos, tá? São pouquíssimos. Entretanto, com isso a gente vai pressupor: só é possível agravo de instrumento se a decisão interlocutória estiver prescrita em lei, seja no artigo 1015, seja em outras leis. Se não estiver previsto, se a hipótese não estiver prevista na lei, no artigo 1015 ou na lei, não cabe agravo de instrumento. Se a hipótese não estiver prescrita em lei, caberá apelação de decisão interlocutória não agravável. Só cabe agravo de instrumento, recurso imediato de decisão interlocutória, caso estiver prescrito em lei. Via de regra, artigo 1015 do Código de Processo Civil. Alguma questão? Beleza. Bom, pessoal. Então, em via de regra, as hipóteses do agravo estão... Vamos ver, Débora. Se não tiver prescrito no artigo 1015 ou em uma lei específica, não cabe recurso imediato. A dessa decisão interlocutória cabe lá. Você vai poder recorrer por meio da
apelação de decisão interlocutória não agravável. Aquela modalidade de apelação que a gente falou na semana passada. Aquela apelação que não é da sentença, mas de uma decisão interlocutória. Que é aquela que você não recorre de imediato, você tem que esperar até a sentença sair para poder recorrer da decisão interlocutória. Agravo de instrumento, só aquilo previsto em lei. Só aquilo previsto em regra no artigo 1015. Beleza, pessoal? Então a gente pode definir o seguinte. Agravo de instrumento é números clausos. Lembra do termo do Brocardo, números clausos? Números clausos. Então ele é estrito, ele tem um rol taxativo. Ele é taxativo. Não se amplia, né? Não se amplia a estrutura legal, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês, né? Porque existe um caso, uma exceção muito polêmica, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. É TV FM, agravo de instrumento. Aqui! Como que eu faço para copiar isso daqui? Vocês provavelmente vão ouvir. Sobre uma decisão do STJ. Pessoal, existe um caso muito polêmico. Tá aí no chat de vocês. O endereço. Né? Sobre uma decisão do STJ. O endereço para vocês. Um caso específico que vai ser discutido por um professor bem meia boca aí. No caso, eu mesmo. Vou fazer propaganda porque é do canal da Faculdade Maringá, que tem o programa Fala Direito, que tem um caso específico que o STF permitiu o uso de agravo de instrumento fora das previsões legais, né? É uma discussão bem complicada, bem chata, extremamente polêmica, porque muitos entendem que o STF, o STJ também, decidiram inconstitucionalmente, sendo que a própria estrutura legal do artigo diz que só a lei pode determinar o agravo de instrumento, né? Pode determinar o agravo de instrumento. E lá em 2017, os tribunais superiores brasileiros entenderam que há uma hipótese fora da lei que cabe agravo de instrumento. Isso causou toda uma discussão sobre segurança jurídica. Como não vai dar tempo da gente discutir isso aqui, eu vou colocar no AVA isso daqui também. Vocês podem estudar isso daí, assistir esse vídeo aí. É mais um vídeo comigo para vocês terem que assistir, né? Mas pelo menos nesse vídeo eu estou de terno, né? Já é muito mais agradável, muito mais fino do que agora que eu tô com uma camiseta do Star Wars, porque hoje é 4 de maio, né? Dia de Star Wars. Então, mas é uma discussão bem interessante sobre essa questão do agravo do instrumento. Tá aí no chat aí, para quem quiser copiar o link aí. É muito interessante vocês verem essa discussão. Uma discussão muito legal. É uma discussão que é inclusive uma possibilidade de vocês escreverem isso em TCC, né? Para quem estiver pensando em projeto, quiser escrever sobre processo civil, né? É uma boa referência, é um bom tema para se escrever sobre segurança jurídica e a decisão do STF sobre a ampliação do agravo do instrumento. Só que, apesar desse caso específico, nenhum caso ou outro foi autorizado, né? Então, ainda prevalece a regra, tirando essa única exceção, que o agravo de instrumento é números clausos, é de rol taxativo. Só há possibilidade de agravo imediato, de recurso imediato de decisão interlocutória por agravo de instrumento, se estiver prescrito em lei. Certo? Bem. Bom, pessoal, então a gente está falando de um recurso específico, primeira instância, decisão interlocutória de juízo à quo. É decisão preclusiva. O que significa isso? Se você não recorrer em 15 dias, o prazo para recurso do agravo de instrumento é 15 dias, se preclui, você não tem mais direito, lá no final, por apelação, de discutir essa matéria. A matéria é preclusiva, se ela está no rol e você não discute por agravo de instrumento, você perde a chance de discutir isso. Então, fique claro, a agravo de instrumento é matéria preclusiva, passiva de preclusão.
não recorrida no prazo de 15 dias a partir da intimação da decisão interlocutória, preclui. Você não pode ir lá na apelação, depois da sentença, vir a discutir essa matéria aqui. Você só pode discutir matéria interlocutória em apelação, caso não seja passível de agravo de instrumento. Sendo passível de agravo de instrumento, a única forma é recorrer por agravo de instrumento. Não pode mais. Se passou os 15 dias da intimação da decisão interlocutória e você não recorreu por agravo, perdeu a chance. Não recorre mais. Certo? Então tá. Vamos falar das hipóteses. Eu acho importante a gente falar das hipóteses de decisões interlocutórias agraváveis. Bom, primeiro eu queria dar um exemplo aqui para vocês. De possibilidades aqui, né? Deixa eu só pegar minha listinha aqui. Primeiro sobre a taxatividade, né? Sobre essa ideia da taxatividade, que é o rol do 1015. Então, primeiramente, com vocês, eu queria discutir com vocês o rol do artigo 1015, para a gente ver quais são as hipóteses padrão, quais são as hipóteses legais do CPC de agravo de instrumento, né? Então, se vocês forem ver lá no artigo 1015, está escrito que cabe agravo de instrumento, de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre. Então, vejam a interpretação estrita. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, mas só as que versarem sobre. Primeira hipótese, tutela provisória. Então, pessoal, pensem comigo. Tutela provisória. Quando você pede a tutela provisória? Você pede preliminarmente, ou a qualquer tempo, né? Mas você pede ela, a tutela provisória, vocês se lembram bem? A tutela provisória, ela é discutida, ela é decidida antes do fim do processo, claro, porque ela é provisória, ela tem limitação provisória. Ela tem efeitos imediatos e provisórios, certo? Ou seja, a gente está falando aqui que a tutela provisória, ela tem um caráter, perdão, engasguei aqui, acabou meu para alguém muito especial aqui. Mas aí, a tutela provisória, ela vem com esse condão de ter uma estrutura. Peraí que veio uma pergunta para mim por aqui. Ah, sim. Não, isso aqui já foi respondido. Bem, pessoal. Então, vejam aqui, só aqui. A tutela provisória, ela tem esse condão de decidir antecipadamente uma matéria. Caso a tutela provisória seja negada, ou caso a tutela provisória seja admitida, cabe agravo de instrumento. Então, pensamos comigo. A tutela provisória foi contra você. Você não concorda com ela. Você pode agravar. A tutela provisória era a seu favor e você perdeu. Então, você quer ainda dizer que é necessária a existência da tutela provisória. Então, isso pode esperar? A minha pergunta é, pode esperar em qualquer um dos lados? Pensem racionalmente comigo. Se você for a parte contrária que está sofrendo as sanções da tutela provisória, a tutela provisória tem que ser revista de imediato, porque o processo ainda não acabou e está te causando prejuízo. Então não dá para você esperar até o fim do processo para discutir isso. Da mesma forma, se você pediu uma tutela provisória e ela não foi concedida, a urgência, né, a urgência dessa tutela é imediata para você. Por motivos você precisa, não pode esperar até a sentença, senão você esperava, não pedia tutela provisória, você esperava até o fim do processo. Então, para qualquer uma das hipóteses, a gente consegue vislumbrar a necessidade imediata de rediscussão. Então, havendo tutela provisória, é função precípua, é função possível que você peça a rediscussão imediata do processo. Né? Dá para entender isso, né? Mesma questão se uma questão de mérito do processo, uma questão de mérito do processo for decidida antecipadamente. Se a questão é mérito, ela cabe revisão imediata. Então, o juiz antecipou uma questão de mérito, houve antecipação de uma das questões de mérito. A rediscussão deve ser imediata, mesmo que o processo continue. Né? Certo?
Estou indo muito rápido ou vocês estão entendendo até aqui? Porque é só uma exposição mesmo das questões. Imagino que todas essas questões vocês já devem ter visto em algum momento. Então, me interrompam a qualquer momento. Bem, ok. Rejeição da convenção de arbitragem. Isso daqui, pessoal, se você tem uma convenção de arbitragem, o juiz ele entende pela mitigação da convenção de arbitragem. Vocês já aprenderam lá em CMA que a arbitragem ela supera a convenção legal pela convenção das partes. Então, ela deve ser de imediata requerida a sua observação pelo Tribunal Superior, né? Olha só, esse aqui, eu até vou pedir para vocês pegarem o caderninho de vocês para fazer junto comigo uma tabelinha. Né? Isso aqui é uma pegadinha fabulosa. Né? Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento de sua revogação. Esse aqui é maravilhoso. Então, pessoal, pensem comigo. Gratuidade da justiça. Certo? Pensem comigo. Gratuidade da justiça. Não consigo espelhar minha tela aqui, né? Eu não sei. Aqui não aparece nenhuma opção para eu compartilhar a tela com vocês. É o share screen aqui? Ah, legal. Deixa eu abrir o Pages aqui, então. Novo documento. Certo. Deixa eu pôr mais para cá. Share screen. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí a tela? Vocês estão vendo a tela aí? Então, beleza. Então, ó. Então, pensa comigo. Justiça gratuita. Então, pensa assim. Eu pedi a justiça gratuita, certo? Eu pedi a justiça gratuita. E a justiça gratuita foi concedida. Outra hipótese. Eu pedi a justiça gratuita e ela não foi concedida. Certo? A gente vai pensar a partir dessas duas hipóteses. Deixa eu só abrir aqui. Bom, pessoal, então vejam comigo aqui. Vou me localizar aqui para não tirar a tela de vocês aí. Aqui. Tá. O meu pedido de justiça gratuita foi concedido, né? Então vamos pensar assim, na parte que pediu e na parte contrária. Tá? Bem, a parte que pediu, cabe recurso para a parte que pediu, se ela foi concedida? Não, não cabe recurso. Não cabe recurso por quê? Porque inexiste interesse. Porque não há sucumbência, lembra? Para eu pedir um recurso, eu devo ser sucumbente. Né? Então, inexiste interesse. Se eu pedir a justiça gratuita, a parte que pediu e foi concedida, inexiste interesse. A parte contrária, cabe recurso? Me respondam aí, cabe recurso para a parte contrária? Ó, vejam só, vamos reler o artigo 1015, 5. Rejeição do pedido de justiça gratuita ou acolhimento do pedido de sua revogação. Pessoal, se foi concedida a justiça gratuita, aqui está muito claro que não cabe agravo de instrumento para a parte contrária, porque não tem aqui concessão de justiça gratuita. Né?
Então a gente tem que ter a estrutura literal aqui do artigo. Se está falando concessão, não está falando concessão, não, está falando rejeição do pedido da gratuidade ou acolhimento do pedido de revogação. O que cabe para a parte contrária não é um recurso, é um pedido de revogação. É um pedido simples de revogação. Aqui cabe um pedido simples de revogação, certo? Muito interessante isso, cabe um pedido simples de revogação. Legal, né? Olha só que interessante. Não cabe agravo de instrumento, por quê? Porque não está previsto na lei. E só pode se estiver previsto em lei. Não cabe agravo de instrumento porque não está na lei, né? Entenderam? Bem, agora vamos imaginar a não concessão. A não concessão da parte que pediu e da parte contrária. A parte que pediu cabe agravo de instrumento? Cabe. Está lá no 1015. Rejeição do pedido de gratuidade. Então, cabe agravo de instrumento. Né? Com que fundamento? Artigo 1015, inciso 5 do CPC. E para a parte contrária, cabe recurso? Não, por inexistência de interesse. Ela não perdeu nada. Né? Ela não perdeu nada. O pedido de revogação é feito como uma manifestação simples no processo ou tem que ser feito no prazo de agravo? Isabela, é feito como uma manifestação simples do processo. Ela não tem um prazo pré-determinado, porém, se considera jurisprudencialmente que é um prazo de recurso normal de 15 dias a você ser intimado. É um pedido de revisão, é um pedido para que o juiz reveja a sua decisão. Você pode, inclusive, embargar a decisão do juiz, mas é um pedido simples. Tá? É um pedido simples, não é pela forma recursal. Agora vamos pensar aqui. Até aqui a gente entendeu. Agora, vamos pensar o seguinte. Justiça gratuita. JG aqui é justiça gratuita. Concedida. Ok? Parte contrária faz pedido de revogação. Ok? Pedido de revogação concedido. Pedido de revogação concedido. E agora, pessoal? Parte que pediu. Parte que pediu justiça gratuita. Entenderam por que coloquei isso? Parte que pediu revogação. E parte que pediu justiça gratuita. Tá entendendo? Agora eu vou ter que diminuir aqui, porque eu quero que caiba tudo para vocês aqui. Eu aumentei aqui para... Vocês viram que eu tenho uma facilidade, né, com essas coisas aqui que é invejável. Bem, a justiça gratuita foi concedida, logo não teve recurso da parte que pediu, mas a parte contrária pôde pedir revogação. E a revogação foi concedida. Cabe recurso para a parte que pediu revogação? Inexiste interesse. Cabe agravo para a parte que pediu justiça gratuita, foi concedida, e a justiça gratuita foi revogada pelo pedido da parte contrária? Pessoal, artigo 1015, inciso 5. Jurisdição da justiça gratuita ou acolhimento de sua revogação. Então, cabe agravo de instrumento, fundamentado no artigo 1015, inciso 5
do CPC. Não foi concedido. Foi concedido o quê? O pedido de revogação. Parte que pediu a revogação, parte que pediu a justiça gratuita. Para a parte que pediu a justiça gratuita, se não foi concedido, nada mudou, correto? Nada mudou. Então, inexiste interesse. E para a parte que pediu a revogação e não foi concedida a revogação, cabe justiça, cabe agravo do instrumento? Vou voltar. Agravo 1015, inciso 5. Rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de revogação. Sendo que acolhimento do pedido de revogação cabe? Não cabe. Não cabe porque não está expresso na lei. Pessoal, mas cabe recurso? Claro que cabe recurso. Eu pedi uma coisa, essa coisa não foi atendida. Que recurso que cabe? Se é uma decisão interlocutória? É uma decisão interlocutória. Cabe agravo de instrumento? Não cabe agravo de instrumento. Então cabe apelação de decisão interlocutória. Interlocutora não, interlocutória. Olha só, muda sozinho esse negócio. Vocês entenderam, né? Interlocutória não agravável por instrumento. Pronto. Printem essa tela. Isso aqui é extremamente importante para vocês. Extremamente importante para vocês. Antes que eu stop sharing aqui, quem não entendeu, façam perguntas. Agora é a hora. Quem não entendeu? Hã? Pessoal, quem não entendeu? Isso aqui demonstra a ideia de literalidade da taxatividade do agravo do instrumento. Se está falando no inciso 5, o acolhimento da revogação, não é a rejeição da revogação. Não é a rejeição da revogação. Quais são as dúvidas? Estou chamando dúvidas aqui. E aí? Quais são as dúvidas? Vocês estão me escutando ou vocês estão dormindo aí? Nenhuma dúvida? Só silêncio? Copiando ainda. Vou voltar o share lá, então. Cadê? Pages aqui. Voltar aqui. Então, hipótese do artigo 1015, inciso 5, justiça gratuita. Concedida. Parte que pediu, inexiste interesse. Para a parte contrária, não cabe recurso, cabe pedido de revogação. Né? Pessoal, aqui uma explicação interessante. Por que cabe pedido de revogação e não recurso? Porque a justiça gratuita, pensem comigo, não diz respeito à parte contrária. O pedido de justiça gratuita atinge alguma coisa a parte contrária? Não. Tirando o honorário de sucumbência, por exemplo, para o advogado, para a parte contrária, você não tem nenhum prejuízo da justiça gratuita. A justiça gratuita é um pedido da parte interessada ao Estado. Mas a parte contrária, ela pode pedir a revogação de justiça gratuita, por exemplo, por alegar que a pessoa está mentindo sobre sua condição financeira. Né? Então, por isso que não cabe recurso, porque não é de interesse da parte contrária contra si mesmo, porque não há prejuízo contra si. Por isso vai caber apenas a pedido de revogação e não recurso, porque não há parte interessada na parte contrária. Né? Entende? É interessante isso. Deixa eu ver aqui. Juliano perguntou, em todos esses casos em que não for agravável, essa justiça gratuita caberia apelação? Juliana, com exceção da concessão de justiça gratuita pela parte, em relação à parte contrária. Por isso que eu estou falando. A parte contrária ela não é parte da relação jurídica do pedido de justiça gratuita. Então, a ela não cabe recurso nesse caso. Por isso que vai ser um pedido simples de revogação. Ela não tem legitimidade para pedir nenhum recurso sobre isso.
Porque a relação é entre a parte que pediu justiça gratuita e o Estado. A parte contrária só está se opondo por outros motivos, então não há relação de justiça gratuita, né? Nos outros casos, ou inexiste interesse, né? Daí não tem recurso nenhum, ou aqui, no caso da parte que pediu a rejeição, né? Que parte que pediu a revogação de justiça gratuita, a ela cabe recurso, mas por meio da apelação. Pessoal, vou parar por hoje. Muita coisa já. Amanhã a gente termina esse rol e termina o agravo de instrumento. Pode ser? Que já foi 1 hora de aula. Acho que... Qual o intuito da parte? O Moacir está perguntando aqui. Qual o intuito da parte em pedir a revogação? Moacir, tem 2 intuitos. Um é a própria estrutura judiciária. Sabe aquela coisa de a pessoa pediu justiça gratuita, mas ela tem um monte de foto no Facebook em Miami? Então, daí você quer demonstrar que a pessoa está tendo uma fé no processo. Mas, normalmente, Moacir, a intenção da revogação de justiça gratuita é do advogado. Porque se a parte contrária tem justiça gratuita, não tem honorário de sucumbência, né? Para ter honorário de sucumbência, você que vai ser advogado aí, vocês todos que vão ser advogados muito em breve, para ter honorário de sucumbência, não se deve ter justiça gratuita. Então, para isso que normalmente tem o pedido de revogação. Né? Para que no final do processo, o juiz condene a parte contrária a pagamentos ao advogado da outra parte de honorários de sucumbência. E aí? Mais alguma coisa, pessoal? E aí? Bom, então encerramos por aqui, né? Encerramos por aqui. Amanhã voltamos às 9 horas de novo, tá? Amanhã voltamos e continuamos e terminamos a agravo do instrumento. Pode ser? Espero estudem aí, logo logo tá no YouTube já essa aula aqui e a gente vai conversando. Tchau para vocês, uma boa noite e até amanhã.